Seguindo aqui nossa série especial sobre hormônios, hoje a gente vai falar de nada mais, nada menos do que o principal hormônio, que na verdade a gente acabou invertendo essa ordem. Essa aula de hoje, esse hormônio de hoje, ele é realmente o mais importante hormônio que deveria ser abordado em todo o consultório, em toda clínica, em todo programa de emagrecimento, em todo programa de melhora da saúde, melhora metabólica. Trata-se da insulina. Meu nome é Dr. Vinícius Andrade, eu sou médico especialista em clínica médica, nefrologia, medicina do esporte e nutrologia. Mas hoje nós trabalhamos sobre a visão da medicina funcional, que é a medicina que cuida da base do terreno biológico. Nós vamos juntos ver sobre o que significa a resistência insulínica e o que isso tem de implicação para a saúde do ser humano. Eu vou explicar aqui de uma forma tentar ser o mais didático possível do que significa a resistência à insulina. Mas antes, a gente vai entender o que faz os picos de insulina. Todo mundo sabe que a insulina é o hormônio que faz a gestão da glicose no corpo, né? Mas a insulina faz algumas outras coisas também. Então vamos lá. Esse aqui é um gráfico de um estudo real. Esse aqui foi 8 horas da manhã, esse aqui meio-dia, esse aqui 21 horas, 9 horas da noite. Essas pessoas aqui, ó, que 8 horas da manhã comeram pão, bolo, biscoitos. Olha o pico de insulina. Depois a insulina começou a cair, aqui na hora do almoço, arroz, feijão, batata, pico de insulina. E depois a insulina começou a cair, depois 9 horas, um prato de lasanha. Depois a insulina caiu de novo, porque passando de 9 horas, que à meia-noite, 1 hora da manhã, todo mundo tá dormindo. Então, esses picos de insulina levaram essas pessoas a engordarem 10 quilos em 3 meses. Por quê? Porque além da insulina fazer a gestão da glicose, a insulina também ela promove o que a gente conhece como, de novo, lipogênese. Ou seja, ela faz criação de novas células de gordura. E a insulina também, ela bloqueia a lipólise. O que é isso? Lipólise é a queima de gordura. Então vamos lá. Na medida que essas pessoas fizeram picos de insulina, elas promoveram uma lipogênese, ou seja, uma criação de novas células de gordura, onde? Na região do abdômen, no fígado, e também elas bloquearam a queima de gordura. Nossa, mas que absurdo! Esse hormônio é um péssimo hormônio. Vamos voltar na época da caverna. Aí a gente tá lá na selva procurando comida. E de repente passa um dia, 2 dias, 10 dias a gente sem comida. Aí quando a gente assustou, essa armadilha pegou lá um javali. No caminho a gente achou um cacho de banana maduro. O que a gente fez? A gente fez um banquete, um churrasco. Mas logo na sequência veio uma tempestade de neve. E o que aconteceu? A gente ficou 20 dias de novo sem comer. Saímos vivos? Sim, saímos vivos. Porque esses picos de insulina que aconteceu durante o período que a gente estava se alimentando com a banana e com a carne fez lipogênese, ou seja, depósito de gordura no corpo para eu utilizar em tempo de escassez. Só tem que esse mecanismo está intacto nos dias atuais e o ser humano não tem essa necessidade de ficar sem comer, porque nos dias de hoje nós temos abundância de alimentos. Tá, agora eu sei que a insulina ela faz depósito de gordura e faz queima de gordura. E o que tem a ver essa história da resistência insulínica? Eu vou mostrar para vocês aqui no próximo, para a gente entender o que significa resistência à insulina. Vamos lá. Imagine que uma pessoa comeu aqui um cookie. Esse cookie entra na corrente sanguínea como glicose. Aqui está a corrente sanguínea e aqui está cheio de glicose. Essa glicose não pode ficar aqui dentro dos vasos, porque senão a pessoa vai ter glicose alta no sangue, que é igual a diabetes do tipo 2. Seu corpo recruta um órgão longitudinal assim que chama pâncreas. O que o pâncreas faz? Libera um hormônio que chama insulina. A insulina vem aqui, abre uma janela na célula e coloca essa glicose para ser utilizada aqui. Então tá tudo bem, passou o perigo, a pessoa não tem diabetes. Só tem que, se essa pessoa comeu 20 cookies, ou pão, bolo, biscoito, macarrão, arroz demais, e essa pessoa agora está com essa célula lotada de glicose. O que a célula faz como mecanismo de defesa? Ela fecha a porta, não quer receber mais. Acontece que seu pâncreas ele vai fazer cada vez mais liberação de insulina para forçar essa abertura aqui. O nome disso é resistência à insulina. A resistência insulínica é a célula
resistente à ação da liberação da insulina pelo pâncreas e o pâncreas cada vez mais liberando insulina para vencer essa resistência. E qual que é o problema disso? Isso aí é simplesmente o pano de fundo para praticamente todas as doenças que a gente conhece na humanidade, como câncer, como doença cardiovascular, que pode parar por aí, que é o que mais mata o ser humano, mas também fígado gorduroso, gordura corporal, como eu disse, a insulina alta deposita gordura no corpo, síndrome dos ovários policísticos, AVCs, Alzheimer, doenças demenciais, disfunção erétil no homem, uma série de condições estão associadas à insulina alta. Por quê? Porque a insulina ela é lesiva para a parede dos vasos, para o endotélio. Tem o professor Kratz, lá nos Estados Unidos, que ele fez estudos de anátomo patológico em pessoas que tinham resistência insulínica e pessoas que morriam por conta de AVCs e infarto, né, doença cardiovascular, e viu que a lesão é a mesma. Então, a resistência insulínica ela leva a uma vasculopatia disseminada, sem contar que leva também a inflamação crônica de baixo grau, que também está por trás de todas as doenças que a gente conhece. Ok, mas como que a gente vai fazer para a gente reverter essa condição toda? Então, a abordagem da medicina funcional que cuida da base, que cuida do terreno biológico, é entender qual foi a causa. Dentro de uma visão mais tradicional da medicina, o que a gente faz aqui? A gente dá simplesmente um remédio, né, para a gente reduzir a glicemia, eventualmente, quando essa glicemia sobe. Lembrando que, também, eu não, na verdade, eu não citei que, na medida que essa insulina fica muito alta, o que acontece? Depósito de gordura no corpo, no fígado e também no próprio pâncreas. Aí, depois de 15 anos, essa pessoa aparece com diabetes tipo 2, que é um aumento de 126 miligramas por decilitro no sangue. Acontece que, vocês perceberam que tudo começou com a resistência insulínica, ninguém dorme são e acorda doente? Então vamos lá, para a gente poder resolver dentro da visão da medicina funcional, não é somente dando um remédio, essa visão, né, disease-centered, focada na doença, é uma visão da medicina tradicional. O que a gente faz? A gente entende a raiz, e a raiz está aqui, ó, na alimentação. O que eu tenho que fazer? Corta o cookie. Tem que parar. Número 1, low carb diet. E mais uma estratégia que é incrível: jejum. Low carb diet e jejum. Impressionante. Baixo teor. Estratégias com baixo teor de carboidratos. Realmente é o que vai vir na raiz desse nosso problema. Número 2, atividade física. E qual que é o exercício? O exercício é o exercício de fortalecimento muscular. O exercício resistido. Quando eu faço exercício de força, eu abro janelas de captação de glicose independente da insulina. Então eu sugo, por assim dizer, de forma mais simples, essa glicose. Número 3, glifage. Glifage ou a metformina é uma planta. E aí ela age captando, melhorando a captação periférica de glicose, ajudando muito a resistência insulínica. O glifage tem sido utilizado, inclusive, estudado, na verdade, para a promoção da longevidade. Uma vez que, na medida que eu tomo glifage, eu estimulo o AMPK, que é o mecanismo de regulação energética da célula, é o mesmo mecanismo do jejum. E o jejum também é um mecanismo, é uma ferramenta importante para a longevidade. E número 4 aqui, micronutrientes. Micronutrientes. Esse receptor aqui é sensível aos seguintes nutrientes: a cromo, a vanádio, a zinco, ao magnésio, ao ácido alfa-lipoico, a vitamina D, a vitamina a testosterona. Na medida que eu faço esses micronutrientes, faço com que esse receptor ele se torne mais sensível à ação da insulina. Imagina uma porta de aço enferrujada. Eu uso muita força para abrir aquela porta. Aí se eu vou lá e coloco uma graxa, coloco um óleo, faço uma lixa, ela abre com mais facilidade. Com esses micronutrientes, eu tenho uma liberação maior desse receptor, de forma que eu utilizo menos insulina para fazer o mesmo trabalho. Então, tudo isso tem que ser seguido no passo a passo para que a gente tenha uma reversão dessa condição. E detalhe, não só da resistência insulínica, se fizermos isso aqui, a gente reverte inclusive diabetes tipo 2. Há algum tempo eu venho falando dessa reversão e hoje a gente sabe que é extremamente possível. Quando eu comecei a falar lá atrás, alguns me chamaram até de louco, né? O pessoal do Vita Health lá em Nova York, eles revertendo diabetes e tudo mais. E eu, quando vi aquilo, eu fiquei apaixonado com aquela história. Porque a minha história, eu sou nefrologista, e o problema maior das doenças renais
são ligados à diabetes, a doenças metabólicas. Então, quando eu vi que era possível reverter toda essa condição, fazendo baixo teor de carboidratos e fazendo todos esses mecanismos, né, utilizando todas essas ferramentas, eu fiquei apaixonado. Naquela época, eu fui, de certa forma, rechaçado. Hoje a gente sabe, e hoje é consenso, que é possível sim reverter diabetes. E antes de tudo, é muito melhor a gente reverter nessa condição onde tudo só está no início. Por quê? A resistência insulínica já leva a uma série de condições, série de desfechos, principalmente desfechos vasculares, renais e etc. E além disso, vai te fazer acumular gordura corporal em locais onde definitivamente a gente não quer. Então, se você gostou, deixe seu like. Já aproveita para seguir o nosso canal. Fique atento, que na próxima a gente vai falar sobre estratégias eficazes para ganho de massa magra. Até a próxima!